Quando desceu do ônibus poeirento que parava perto da porteira, Gabriel sentiu que tinha cometido um erro. Não pelo lugar em si, nem pela distância da cidade, mas porque bastou avistar Miguel, de pé perto da caminhonete azul enferrujada, para que tudo aquilo que ele tentava controlar há anos reaparecesse de forma violenta, sem pedir licença. Miguel não o abraçou. Nem Gabriel esperava isso. Se olharam por segundos longos demais para dois irmãos. Miguel perguntou como ele estava, e Gabriel respondeu com um na medida, tentando sorrir. Mas o sorriso morreu rápido. O ar entre eles estava pesado, como se algo antigo estivesse tentando sair da gaveta onde foi trancado. Durante o caminho até a casa, falaram sobre o calor, a seca, o milho que crescia pouco. Nenhum dos dois mencionou o último Natal, quando mal conseguiram conversar. Nenhum tocou no fato de que passaram quase um ano inteiro sem se ver, apesar das mensagens ocasionais. Nada daquilo era novo, eles sempre foram assim, próximos, mas nunca suficientes. A fazenda continuava a mesma. Um amontoado de lembranças disfarçadas de rotina. Miguel o guiou até o quarto de hóspedes, soltando um fica à vontade antes de desaparecer. Gabriel jogou a mochila no chão e ficou ali parado, respirando fundo, como se o ar daquele lugar pudesse ajudá-lo a entender o que estava fazendo ali. Naquela noite, Miguel fez o jantar. Ele sempre cozinhava, mesmo quando eram adolescentes em lares temporários. Aquilo sempre deixava Gabriel desconcertado, como se a comida significasse mais do que ele podia admitir. Comeram em silêncio, com as janelas abertas para o som dos grilos. Em certo momento, Miguel comentou que ele ainda estava estudando, e Gabriel respondeu que sim, embora estivesse mais perdido do que nunca. Houve uma pausa. Miguel, sem levantar os olhos, disse que aquele lugar tinha o poder estranho de revelar coisas que a gente tenta esconder. Gabriel não respondeu, mas sentiu o estômago se contrair. Aquela frase não era aleatória. Mais tarde, já quase de madrugada, Gabriel não conseguia dormir. O calor era sufocante, mas o que o mantinha acordado era a lembrança do que quase aconteceu no celeiro. Horas antes, tinham carregado juntos um fardo de palha. Um tropeço, um deslize. Gabriel caiu por cima de Miguel. Por segundos, estiveram perto demais. O rosto de um a centímetros do outro. E, por um instante absurdo, nenhum dos dois se afastou. Ele tinha se levantado rápido, murmurando algo sem sentido, mas já era tarde. O toque tinha sido breve, mas suficiente para acordar memórias enterradas. Gabriel não sabia se Miguel tinha feito aquilo de propósito, mas a forma como ele ficou em silêncio depois, como não desviou o olhar, dizia muito. Na manhã seguinte, Miguel agiu como sempre, empurrou uma caneca de café preto para Gabriel e saiu sem dizer mais nada. Gabriel tomou o café em silêncio, sentindo o gosto amargo se misturar com o desconforto. Saíram para trabalhar. Consertaram cercas, carregaram madeira, evitaram se olhar por muito tempo. Em um momento, Miguel limpava a graxa das mãos e perguntou, sem olhar diretamente, "Por que você veio mesmo?" Gabriel respondeu com o que havia ensaiado, precisava de um tempo, da calmaria. Mas sabia que era mentira. Ele tinha voltado por causa de Miguel. E agora, aquilo que sempre fingiram não existir estava ali, pulsando entre eles. Na hora do almoço, Miguel passou a toalha no rosto e disse que a cidade o sufocava. Gabriel tentou rir, mas o som saiu falho. Na verdade, era ele quem se sentia sufocado agora, preso em um lugar onde tudo era intenso demais, silencioso demais, familiar demais. Onde cada pequeno gesto parecia carregado de significados ocultos. No segundo dia, o calor aumentou. Dormir ficou ainda mais difícil. Por volta das 2 da manhã, Gabriel ouviu um estalo. A cama tinha cedido. Ele caiu no chão com um gemido abafado. Miguel apareceu na porta, com os olhos ainda cheios de sono. Observou a cena por um segundo e soltou. Sabia que essa estrutura era uma porcaria.
Gabriel resmungou qualquer coisa. Miguel deu de ombros. Disse que o chão era uma opção, mas também poderia ir para o outro quarto, onde ele dormia. Gabriel hesitou. Miguel não insistiu. Apenas virou de costas e foi embora. Mas algo naquela oferta parecia mais profundo que uma simples sugestão prática. Minutos depois, Gabriel se levantou, pegou o travesseiro e caminhou até o quarto de Miguel. Entrou sem bater. Ele já estava deitado, de costas. Gabriel se acomodou do outro lado da cama, sentindo o colchão ceder com o peso de ambos. O silêncio era espesso. Nenhum deles disse boa noite. Mas, no escuro, Gabriel sentiu uma mão se aproximar da sua. Não a agarrou de imediato. Esperou. Quando finalmente encostaram, ele apertou de leve. Miguel não soltou. Os dias na fazenda seguiram com a mesma rotina de sempre: alimentar os animais, consertar coisas quebradas, empurrar o tempo para frente com o mínimo de palavras possível. Mas tudo parecia diferente. Gabriel sentia que qualquer gesto, por mais trivial, carregava um peso invisível. E Miguel parecia saber disso. Trabalhavam lado a lado sem precisar combinar. Miguel indicava com o olhar o que precisava ser feito, e Gabriel já se movia. Às vezes, os dedos se encostavam ao pegar a mesma ferramenta, e nenhum deles recuava de imediato. Apenas depois de alguns segundos, como se lembrassem que aquilo não devia acontecer. Mas já acontecia. Durante uma manhã nublada, enquanto aparavam galhos caídos perto da cerca sul, Miguel comentou, sem tirar os olhos do alicate: "Você vai voltar para a cidade em quantos dias mesmo?" Gabriel respondeu com um número qualquer, como se ele próprio não quisesse saber. O comentário ficou no ar, sem continuação. Mas os dois entenderam o que não foi dito. O clima pesava. Não pelo calor, mas por tudo o que se acumulava entre eles. Não havia brigas, tampouco confissões. Mas o silêncio se adensava, como se esperasse ser quebrado. E cada noite era mais difícil fingir que os corpos deitados lado a lado não estavam implorando por alguma definição. Na quinta-feira, uma tempestade desabou no fim da tarde. O tipo de chuva que não pede permissão. Ventos fortes, relâmpagos cortando o céu e um trovão que parecia ter sacudido a casa inteira. Miguel praguejou algo e saiu correndo com a lanterna na mão. Um dos bezerros tinha se soltado, e a cerca elétrica podia estar comprometida. Gabriel foi atrás, mesmo sem ser chamado. A água encharcava o chão com rapidez, dificultando cada passo. Encontraram o animal preso entre galhos, em pânico. Miguel tentou abrir passagem, e Gabriel se abaixou para acalmar o bicho. Um estalo, um clarão, e a dor. O choque foi seco, curto, mas brutal. Gabriel gritou, o corpo arqueando com a descarga. Miguel largou tudo e correu. Os braços fortes o ergueram do chão como se fosse leve. A respiração de Miguel estava ofegante, mas ele não disse nada. Apenas segurou firme enquanto atravessavam o campo de volta à casa. Lá dentro, Miguel o envolveu em uma manta, pressionou gelo no ombro queimado. Os olhos corriam por cada parte visível de Gabriel, como se buscassem provas de que ele ainda estava inteiro. O silêncio continuava, mas agora era urgente. Quando finalmente Gabriel conseguiu murmurar que estava bem, Miguel hesitou. Ficaram ali, próximos demais. As mãos dele ainda seguravam o pano. Os olhos se encontraram. Gabriel sabia. Aquele era o momento. Estavam tão perto que bastava um leve movimento, um impulso. Miguel parecia prestes a fazê-lo. O corpo inclinou, a respiração ficou presa, e então, o recuo. Ele se levantou de repente, disse que ia buscar mais gelo, e desapareceu pelo corredor. Gabriel ficou sozinho, tentando entender se aquele gesto tinha sido de medo, arrependimento ou proteção. Nos dias seguintes, nada foi dito sobre o acidente. Miguel não mencionou a forma como correu para socorrê-lo.
nem o toque, nem a quase confissão. Voltaram à rotina como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas Gabriel sabia que não tinha. E Miguel também. O silêncio entre eles mudará. Não era mais de desconhecimento, mas de fuga. Miguel continuava presente, preparava o café, fazia piadas curtas, dividia ferramentas. Mas havia um cuidado novo em seus movimentos, como se temesse ultrapassar uma linha que já tinham cruzado. Gabriel, por sua vez, começou a observar mais. Percebia como Miguel demorava um pouco mais ao tocar seu braço. Como os olhos dele se fixavam por segundos extras. Especialmente quando pensava que ninguém estava olhando. Na sexta noite, a energia caiu. Acenderam velas e sentaram no chão da sala, com 2 copos de cerveja morna. Jogaram cartas, fingindo leveza. Mas o clima era outro. Gabriel soltou uma pergunta despretensiosa sobre o futuro. Miguel demorou a responder. Disse que nunca pensou muito nisso. Que não sabia se queria mais que a terra, o gado, a solidão. Gabriel não insistiu. Mas aquilo doeu. Não pela resposta, e sim pelo modo como foi dita, como se ele, Gabriel, nunca fosse parte de qualquer plano. Mais tarde, deitado na cama de Miguel, sentiu o corpo do outro encostando de leve. Não houve conversa, nem toque direto. Mas a respiração dele, ritmada e próxima, era uma resposta em si. Gabriel ficou ali, acordado, olhando o teto no escuro, se perguntando se algum dia teriam coragem de chamar aquilo pelo nome. O fim de semana chegou sem aviso. Os dias se confundiam, iguais na superfície, mas por dentro carregavam um acúmulo insuportável. Miguel evitava certos olhares. Gabriel evitava perguntas que não sabia se queria ouvir respondidas. Naquela noite, Miguel saiu para descarregar ração. Gabriel ficou sozinho, distraído na cozinha, tentando preparar algo simples que não exigisse técnica. Enquanto andava pela casa com uma frigideira ainda quente na mão, ouviu a voz de Miguel vindo do lado de fora, perto do galpão. Estava no telefone. A intenção não era ouvir, mas a porta estava entreaberta, e a voz dele não era baixa. Ele dizia que nunca contou a verdade. Que não sabia se teria coragem. Uma pausa longa, pesada. Depois, Miguel explicou que, quando pensou em oficializar a adoção, não era por responsabilidade. Não era para protegê-lo como um irmão mais velho faria. Era porque, àquela altura, já era tarde demais. Já sentia mais do que devia. E não sabia o que fazer com aquilo. O mundo de Gabriel parou. Não era só o conteúdo da fala. Era o tom. A fragilidade. A admissão de algo que, por anos, ficou escondido nas entrelinhas de cada gesto. Ele voltou para dentro como se pisasse em solo instável. O peito apertado, a mente embaralhada. A frigideira ainda na mão, esquecida. Sentou-se à mesa sem conseguir entender o que sentia. Alegria? Alívio? Medo? Durante o jantar, Miguel agiu como sempre. Comentou sobre o tempo, perguntou se o arroz tinha queimado. Gabriel respondeu no automático, os olhos evitando encontrar os dele por muito tempo. Sabia que, se encarasse, não conseguiria fingir que não sabia. E ainda não estava pronto para o confronto. Nos 2 dias seguintes, Gabriel carregou o peso do que ouvirá como se fosse um segredo perigoso. Evitava ficar sozinho com Miguel por muito tempo. Quando seus corpos se tocavam, mesmo que sem intenção, era como se a pele lembrasse o que os lábios ainda não conseguiam dizer. Na segunda-feira, a tensão já era insuportável. Gabriel acordou mais cedo do que de costume e ficou no alpendre, observando a neblina se dissolver. Quando Miguel apareceu com as botas sujas de barro, não disse nada. Apenas entregou a caneca de café. O toque dos dedos foi mais longo do que o necessário. Miguel perguntou se ele dormira bem. Gabriel balançou a cabeça, disse que sim,
mesmo sabendo que não era verdade. Não conseguia dormir desde que ouvira a confissão. Não por dúvida, mas porque agora tudo fazia sentido demais. Mais tarde, enquanto consertavam um pedaço da cerca nos fundos, Miguel comentou, do nada, que às vezes pensava em vender parte das terras. Gabriel não respondeu de imediato. Quis perguntar o motivo, mas entendeu que aquilo era um teste. Um jeito disfarçado de medir reações. Não caiu na armadilha. Apenas olhou para ele e disse que, talvez, cortar alguns excessos também fosse forma de ficar. Miguel parou por um segundo. Apenas assentiu. E aquele gesto, tão simples, fez Gabriel sentir que algo estava prestes a mudar. Naquela noite, o silêncio não era o mesmo de antes. Tinha outro ritmo. Outro peso. Gabriel deitou na cama de Miguel como já fazia há dias. Mas dessa vez, ao invés de manter distância, deixou-se virar de frente. Miguel hesitou por um segundo, mas depois permitiu que o espaço entre eles desaparecesse. Não houve pressa. Nem palavras. Apenas dois corpos que, finalmente, se permitiram estar onde sempre quiseram. As mãos se encontraram como se já soubessem o caminho. Os olhos se fecharam não por vergonha, mas por entrega. Nenhum deles tentou disfarçar. Nenhum recuou. Depois, ficaram ali, lado a lado, respirando no mesmo ritmo. Miguel perguntou, em voz baixa, se aquilo mudava tudo. Gabriel respondeu que não. Que aquilo só confirmava o que ele já sabia, mesmo quando fingia não saber. Miguel admitiu que teve medo. Que ainda tinha. Mas que o medo de continuar fingindo era maior. E que, se Gabriel permitisse, ele queria tentar. Não com promessas vazias, mas com presença. Com verdade. Gabriel disse que não sabia o que viria depois. Mas que, pela primeira vez, não estava com medo. Não do que sentia. Não de Miguel. Naquela noite, eles dormiram entrelaçados. Pela primeira vez sem culpa. Sem fuga. E com a certeza de que, mesmo sem nome, aquilo que compartilhavam já era amor. Os dias começaram a passar mais rápido. Gabriel contava os que restavam como quem vê a areia cair no relógio que não pode virar. A cidade o esperava. A universidade, os compromissos, a rotina de sempre. Mas pela primeira vez, a ideia de voltar não parecia retorno, parecia perda. Miguel, por outro lado, evitava o assunto. Mudava de conversa sempre que Gabriel mencionava datas. Continuava acordando cedo, cuidando da terra, fazendo café como se nada estivesse prestes a mudar. Mas havia algo nos gestos dele, mais contidos, mais tensos. Como se, ao ignorar, pudesse adiar o inevitável. Na terça-feira, enquanto arrumavam o curral sob um calor seco, Gabriel perguntou se Miguel já tinha pensado na possibilidade de ir com ele, nem que fosse por alguns dias. Miguel não respondeu de imediato. Continuou martelando a dobradiça do portão, como se a pergunta tivesse sido dirigida ao vento. Gabriel insistiu. Disse que não queria transformar aquilo em um ultimato, mas que precisava saber se o que viviam ali teria continuidade ou se era apenas um intervalo com data para acabar. Miguel respondeu com irritação contida. Disse que nunca prometeu nada, que a fazenda era a vida dele. Acrescentou que nem todos têm o privilégio de largar tudo e recomeçar. As palavras vieram duras, mas o tom era mais de defesa do que de raiva. A discussão não foi violenta, mas doeu. Gabriel acusou Miguel de se esconder atrás da terra para não assumir o que sentia. Disse que, por mais que compreendesse o apego àquilo tudo, não aceitava ser apenas uma pausa confortável. Miguel, sem encarar, rebateu que não era justo colocar sobre ele o peso de uma decisão que nem sabiam onde levaria. Que não se sentia pronto. Que tinha medo. Medo de deixar o que conhecia. Medo de se perder. Medo de perder Gabriel tentando segurá-lo.
O silêncio que seguiu foi mais cruel que qualquer palavra. Gabriel se afastou. Passou o resto do dia evitando cruzar o caminho de Miguel. Naquela noite, dormiram em quartos separados pela primeira vez desde que tudo começara. Na manhã seguinte, a rotina voltou, mas sem graça. Miguel colocou o prato na mesa sem dizer nada. Gabriel agradeceu em voz baixa. Ambos sabiam que algo tinha se quebrado, mas nenhum dos dois parecia saber como consertar. No fim da tarde, Gabriel saiu para caminhar pelos fundos da propriedade. Tentava clarear a cabeça. Ao passar perto da área onde guardavam ferramentas, notou algo diferente. Entre os arbustos, uma pequena estrutura começava a tomar forma. Tábua sobre tábua, um esboço ainda tímido. Aproximou-se. Reconheceu o desenho. A base de uma cabana. Miguel apareceu logo depois. Viu Gabriel parado, olhando, mas não disse nada. Por um tempo, ficaram apenas assim. Quando finalmente se aproximou, Gabriel perguntou desde quando aquilo existia. Miguel respondeu que tinha começado meses antes. Depois da última visita de Gabriel, quando ele partiu sem olhar para trás. Explicou que não tinha planos definidos. Que não sabia se seria possível. Mas que construir algo ali, ainda que pequeno, era sua forma de dizer o que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Gabriel não respondeu. Tocou a madeira crua com a ponta dos dedos. Entendeu tudo. A hesitação. O silêncio. A discussão. Não era falta de sentimento, era excesso. Miguel sentia tanto que não sabia como transformar em gesto. Mas ali estava, um gesto que falava por ele. Mais tarde, de volta a casa, Miguel se aproximou com mais cuidado. Disse que não sabia o futuro. Que a fazenda era sua raiz, mas Gabriel era seu ar. Que talvez fosse possível conciliar as duas coisas, desde que não desistissem antes de tentar. Gabriel escutou em silêncio. E, pela primeira vez, não sentiu medo. Disse apenas que não queria promessas impossíveis. Só queria que Miguel estivesse disposto a caminhar junto, mesmo sem mapa. Eles se abraçaram sem pressa. O corpo de um encaixado no do outro, como quem finalmente entende que não se trata de fugir ou ficar, mas de escolher quem se quer ao lado quando a estrada bifurca. Naquela noite, dormiram juntos. Com leveza. Sem urgência. E com a certeza de que, mesmo sem todas as respostas, já tinham feito a escolha que importava. O último dia chegou com um silêncio diferente. Nenhum dos dois falava sobre despedida, mas o relógio marcava cada minuto como se estivesse gritando. A mala de Gabriel já estava pronta desde a noite anterior. Miguel não comentou. Apenas fez o café, como sempre, e colocou a caneca no mesmo lugar de sempre. Poucas palavras foram trocadas pela manhã. Um comentário sobre o tempo, outro sobre os bezerros. Nenhum deles soube como transformar o adeus em frase. Por isso, deixaram que o tempo apenas os empurrasse. No caminho até o ponto de ônibus, Miguel dirigiu devagar. As mãos firmes no volante, os olhos perdidos no horizonte. Gabriel observava a paisagem, mas não via nada. Tudo dentro dele estava concentrado no que deixava para trás, e em quem deixava. Na chegada, Miguel estacionou sem dizer nada. Gabriel desceu, puxou a mala com uma das mãos e ficou ali, parado. Não havia multidão, apenas o som distante do motor do ônibus se aproximando. Antes de embarcar, entregou um papel dobrado a Miguel. Pediu que ele lesse depois. Miguel assentiu, guardando o bilhete no bolso como quem guarda algo precioso demais para perder. O ônibus partiu. Gabriel sentou-se na janela, sem conseguir olhar para trás por muito tempo. Sabia que Miguel continuaria ali por alguns minutos, mesmo depois da partida. Sabia que, mesmo em silêncio, algo entre eles havia se firmado. De volta à cidade, os dias pareciam maiores. Gabriel retomou as aulas,
os compromissos, as noites sem vento. Mas nada encaixava direito. A vida seguia, mas com um espaço que não conseguia preencher. As mensagens entre eles eram curtas, mas frequentes. Fotos de um pedaço da cerca arrumada. Uma piada sobre o café forte demais. Um emoji fora de lugar. Era o jeito que encontraram de manter o fio esticado, mesmo com a distância. 2 semanas depois, Gabriel recebeu uma mensagem diferente. Miguel dizia que queria visitar. Nada de datas longas, só alguns dias. Gabriel respondeu que sim antes de terminar de ler. Quando Miguel chegou, a expressão era contida, mas os olhos diziam mais. Passaram o primeiro dia se readaptando, como se precisassem confirmar que o sentimento resistia fora do cenário onde nasceu. Resistia. No terceiro dia, Miguel falou da cabana. Contou que continuou a construção. Devagar, com erros, mas não parou. Disse que não sabia quando ficaria pronta, nem exatamente para quê. Mas que não conseguiu deixá-la de lado depois que Gabriel partiu. Gabriel ouviu tudo sem interromper. Quando Miguel terminou, apenas disse que também estava construindo, do lado de cá. Uma rotina onde ele coubesse. Um espaço onde não precisassem se esconder. Um nome que não precisasse ser explicado. Nos dias que seguiram, cozinharam juntos, caminharam pela cidade, ficaram em silêncio sem desconforto. Dormiram na mesma cama como antes, mas agora sem receio. Os toques não eram pedidos, eram afirmações. O que antes era dúvida, agora era gesto. Na manhã da partida de Miguel, Gabriel acordou antes. Preparou o café, cortou 2 fatias de pão e ficou esperando. Miguel apareceu em silêncio, olhou a mesa posta e sorriu de leve. Sentaram-se sem pressa. E, pela primeira vez, falaram do futuro. Nada de promessas. Apenas planos pequenos. Uma visita no mês seguinte, talvez um fim de semana na fazenda, ou alguns dias na cidade. Ambos sabiam que a construção não era rápida. Mas também sabiam que já havia fundação. Quando se despediram, Gabriel entregou um envelope com a impressão de uma planta, da casa que sonhava. Miguel segurou sem comentar, mas os olhos denunciaram a surpresa. Disse que veria onde aquilo se encaixava no terreno. Gabriel respondeu que não importava o lugar, contanto que fosse com ele. O amor entre eles não chegou gritando. Não foi um ato. Foi uma sequência de escolhas, pequenas, silenciosas, constantes. Um café deixado na mesa. Um espaço aberto na cama. Um pedaço de terra transformado em promessa. Eles não se escolheram como irmãos. Foram escolhidos pelas circunstâncias. Mas agora, adultos, conscientes, decidiram um pelo outro com clareza. Não porque precisavam, mas porque queriam. E às vezes, isso é tudo que uma casa precisa, dois que escolham ficar, mesmo quando o mundo inteiro espera que fujam.